Hello guys and girls, how are you? I hope you and your family are fine. Eu espero que você e a sua família estejam bem. Welcome to our English class number 7. Bem-vindos à aula número 7. We're going to talk about simple past. Assunto da aula de hoje: simple present tense, interrogative from he, she, it, and present simple, forma interrogativa para ele e ela. Os objetivos propostos para esta aula são: compreender o uso do tempo presente para a terceira pessoa do singular e prática demonstrando a estrutura na forma interrogativa para os pronomes he, she, it. Compreender o uso da partícula auxiliar does em frases interrogativas para os pronomes he, she, it. E aplicar respostas curtas na forma afirmativa e negativa às perguntas da língua inglesa para os pronomes he, she, it. Então vamos lá, que o simple present é uma das partes mais difíceis que eu acho da língua inglesa. Na verdade, ela não é difícil, você precisa estar ligado o tempo todo. Então vamos lá. Simple present tense. Então vamos para a interrogative form, he, she, it. Na forma interrogativa, a partícula auxiliar da pergunta, o verbo auxiliar que nós chamamos, é does, para os pronomes he, she, it. Porque a gente viu em aulas anteriores que a partícula, o verbo auxiliar para os pronomes I, you, we and they era do. Para a terceira pessoa, he, she e it, esse auxiliar muda para does. A partícula auxiliar does sempre será escrita e falada antes do pronome. Como na partícula auxiliar does já está acrescido o S ou o ES, que temos que colocar no verbo na forma afirmativa, retira-se o S ou o ES do verbo, como na forma negativa que a gente viu. Vamos ver isso na prática. A estrutura das frases no simple present para a terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it, na forma interrogativa, difere, ou melhor, ele é diferente da estrutura das frases da língua portuguesa, pois não há partículas auxiliares de perguntas na língua portuguesa. A partícula auxiliar does é escrita e falada na língua inglesa antes do pronome pessoal, mesmo havendo algum pronome interrogativo. Quando fazemos, então, perguntas para ele e ela na língua portuguesa, nós não precisamos utilizar nada, apenas na fala a entonação, que fazemos, e na escrita o ponto de interrogação. Já na língua inglesa, vocês sabem que sempre uma pergunta vai conter um verbo auxiliar. Sempre. E que esses verbos auxiliares vão ficando diferente entre presente, passado e futuro, certo? Então vamos lá. Olha só. Então nós colocamos aqui o does, que é o verbo auxiliar do she. Estão percebendo que ele está antes, sempre do pronome. Nesse caso, nós não tivemos nenhuma double-edged words. Por exemplo, não tivemos where, onde, não tivemos when, quando, how, como, não tivemos nada dessas. O does não vai lá na frente de todo mundo, ele sempre vai apenas na frente do pronome. Então, olha lá. Does she ride a bike every day? Ela anda de bicicleta todos os dias? Então, nós temos o auxiliar, o subject pronoun, que é o pronome pessoal, verb, que é o verbo, e complement, que é o complemento, every day. Então, olha só, temos aqui a frase na forma afirmativa primeiro como exemplo. He rides a bike every day. Ele anda de bicicleta todos os dias. Perceberam que pelo fato de ser he, a gente teve que colocar um S no verbo? A forma afirmativa. Agora, na hora da pergunta, nós vamos colocar o does, que é assim que se pronuncia, na frente do pronome do he, e o verbo perde o S, porque ele já está no does.
Esse ponto é um ponto bastante importante, porque se nós colocarmos mais uma vez o S, nós estamos cometendo um erro gramatical. Não é só um erro de escrita, porque a gramática é assim, é dessa forma. Então, does he ride a bike every day? Ele anda de bicicleta todos os dias? Colocamos o does na frente do pronome he e tiramos o S do verbo. Vamos para outro exemplo. John dances hip hop. John dances, olha lá o S, hip hop. Fizemos a pergunta lembrando que nessa frase nós temos um nome, não um pronome. Então nós vamos ter que transformar na nossa cabeça esse nome em pronome. A pergunta é sempre a seguinte: quem é John? Para eu saber qual é o pronome. Quem é John nessa frase? John é ele. Portanto, John dances. E, portanto, na hora de fazermos a pergunta, ao invés de ser o auxiliar do, vai ser does. Porque John é ele. E ele em inglês, he. Ufa, teacher, quanta coisa eu tive que pensar. Nesse momento, nós precisamos sim parar e fazer todas essas perguntas e todas essas observações, para daqui a um tempo você automaticamente saber. A sua cabeça já vai estar preparada, então fica mais fácil. Does John dance? Perceberam que não há o S? Hip hop? Does John dance hip hop? Outro exemplo. She watches TV. Tive que colocar o E e o S. She watches TV, certo? Passando essa frase para a pergunta, agora nós temos no exemplo uma double H, uma palavra interrogativa. When does she watch TV? Quando ela assiste TV? Perceberam que o does, ele não veio na frente da frase toda, ele não veio na frente do when, ele veio sempre na frente do pronome pessoal, do she. When does she watch? Sem o S, porque o S já está no does. TV, certo? When does she watch TV? Observação. Vale lembrar que quando temos um nome como pronome, deve-se fazer a troca mentalmente. Lembra que nós fizemos isso com o John? John é ele, por isso usa-se does. Does John dance hip hop? Como na partícula auxiliar de interrogação does já encontra-se o E e o S, o verbo volta à sua forma original. E sempre, sempre, sempre eu pego no pé de vocês por isso, porque é gramática e ela é assim. E ela exige muito da nossa atenção, para que a gente não deixe de colocar o S ou o ES ao verbo e que não deixe de tirá-lo na pergunta, porque já foi passado para o verbo auxiliar. Vamos para os exemplos. Does Tiago have breakfast in the morning? O Tiago toma café da manhã? Então, olha só. Tiago é um nome. Lembra que nós vamos fazer a troca? Se eu perguntar quem é Tiago, Tiago é he, é ele. Portanto, por isso que eu coloquei o auxiliar does. Does Tiago have breakfast? E o have volta à sua forma original. Se a frase estivesse na forma afirmativa, seria has breakfast. Como é uma pergunta e o E e o S já estão no does, então volta a ser have. Does Tiago have breakfast in the morning? Próxima, next one. Does she go to school by car? Se a frase estivesse na forma afirmativa, seria she goes to school by car. Ela vai para a escola de carro. Perguntamos, vamos usar o auxiliar does, porque é she, e vamos tirar o E e o S do go. Does she go to school by car? Does Annie watch TV in the afternoon? A Annie assiste TV à tarde? Não temos um pronome, temos um nome. Vamos para toda aquela história novamente.
Quem é Annie? Annie é ela. Ela é she. Portanto, o auxiliar é does. Watch, lá na forma afirmativa, nós tínhamos que colocar o S, que era watches. Agora não, como na outra frase anterior que a teacher mostrou para vocês. Então, estando does na frente do Annie, o verbo volta à forma original. Does Annie watch TV in the afternoon? Does he study Spanish at school? Does he study Spanish at school? Temos o pronome he, agora está como pronome. Auxiliar does, o S já está no does. Does he study Spanish at school? Short answers são as respostas curtas. A gente está falando de pergunta? Quando a gente fala em pergunta, a gente tem que falar da resposta também. Teacher, o que eu vou responder? Até porque a gente já aprendeu a forma negativa, que é doesn't, certo? Em muitos casos, é possível dar uma resposta curta ou longa para uma pergunta em inglês. Em conversas casuais, respostas curtas são muito mais comuns que respostas longas. Respostas longas são para conversas formais, ou, se você preferir, dar mais informações em sua resposta. Ou, se você preferir, treinar toda a gramática. Também podem ser com respostas longas, ok? Então vamos lá. Does Tiago, vamos usar a mesma frase que a gente viu? Does Tiago have breakfast in the morning? O Tiago toma café da manhã? Quando a gente fala café da manhã de manhã, é porque o café é de manhã, né? Então não precisa fazer toda essa repetição. Ele toma café? Ok. Se a resposta for afirmativa, yes, he does. Sim, ele toma. Viram que eu não coloquei o verbo? Eu coloquei o auxiliar? É assim que respondemos as perguntas em inglês. Não respondemos com o verbo da frase. Respondemos com aquele que me ajudou a perguntar. Mas, teacher, eu posso responder com o verbo? Não, é gramática. Sempre vai pedir o auxiliar. Então, olha lá. Does Tiago have breakfast in the morning? Yes, he does. Sim. Oh, no, he doesn't. Lembram do doesn't que a gente viu na aula anterior? Que é o não para he, she, it. Então, ele está aqui, certo? Então, respostas, perguntas com does, resposta com does, ou, se for negação, doesn't, certo? Vamos para a próxima. Does she go to school by car? Ela vai para a escola de carro? Se a resposta é affirmative, yes, she does. Se ela for negativa ou negação, no, she doesn't. Perceberam de novo? Olha lá, não vou responder com o verbo go, eu vou responder com does. Does Annie watch TV in the afternoon? Já vimos essa frase. A Annie assiste TV? Afirmação, yes, she does, right? Negação, no, she doesn't. Parou por aí, right? Última. Does he study Spanish at school? Ele estuda espanhol na escola? Yes, he does. Sim. Ou negação, no, he doesn't. Ok? Perguntas então, afirmação, perguntou com does, vai responder com does. Perguntou ou negou, ao invés de does, coloca o not atrás, doesn't. Alright? Mais uma observação. O auxiliar que responde as perguntas é o mesmo usado que responde as perguntas é o mesmo usado na pergunta, na forma afirmativa e ou negativa. Lembre-se sempre de usar o dicionário físico ou online para tirar suas dúvidas. O dicionário é um material que acompanha qualquer estudante de línguas. Ele é a nossa ferramenta de ajuda, mas não para a gente traduzir tudo. Só para a gente traduzir aquilo que a gente não aprendeu ainda. Afinal, nós estamos no 6º ano. Nós temos um longo caminho ainda de estudos. E acaba que aparece muitas palavras que vocês ainda não aprenderam. O dicionário, tanto físico quanto online, ele é a nossa ajuda. Ele é o nosso
auxílio para aprender palavras e para nos ajudar a entender a matéria, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que, se você tiver alguma dúvida, volta lá, faz a tarefa, faz o exercício, questione. Sempre é muito importante. Nesse material que a gente está vendo agora, essa matéria, o Simple Present, ele precisa que você esteja ligado o tempo todo para tirar o S ou para colocar. O S no presente para a terceira pessoa com he, she e it, ele é muito importante. E estar ligado nos auxiliares, na mudança dos auxiliares, de do para does, ok? I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham gostado. And I see you on next class. Te vejo na próxima aula. Não esqueça do homework, ele é muito importante. Mas isso você já sabe. Bye bye!